Oi, pessoal, eu sou a Bruna. Eu sou o Lucas. E você tá em um novo episódio do Papo Sério do Casei Pra Quê, com um layout diferente. O que está acontecendo hoje aqui, amor? É a primeira vez que a gente tá gravando aqui em casa. A gente tá fazendo uns testes aqui. Teve que fazer uma iluminação aqui improvisada, mas... Se você acompanha a gente no Instagram, você já viu todo o backstage aqui do rolê, você viu como é que tá essa casa, ela tá uma zona. E eu queria deixar claro que estamos no domingo, são 7h30 da noite do domingo, amanhã a gente tem que levantar cedo e trabalhar. Ou seja, estamos gravando esse vídeo para depois arrumar tudo, pra aí a gente conseguir começar a descansar. Então vai dar uma moral pra gente no Instagram, por favor. O @ do nosso perfil está bem aqui, né, amor? Vai estar por aqui, então... clica lá, a gente vai deixar o link também na descrição do vídeo. Curte a gente no Instagram pra você poder acompanhar tudo que tá acontecendo e dar uma moralzinha extra pra gente. Já curte esse vídeo também, já curte o vídeo, que o papo vai ser bem bacana. Curte o vídeo, manda pra galera, comenta, ativa o sininho, faz todo o rolê aí do YouTube que a gente agradece imensamente. E aí, a gente tá em um Papo Sério, então se você não conhece o Papo Sério é um quadro que a gente pega temas que são relativamente polêmicos na vida de um casal. A gente já teve 2 episódios. O primeiro episódio foi falando sobre o dinheiro, que a gente vai deixar o card aqui pra você ir lá, se você quiser ver o primeiro episódio. Que a gente fala sobre o dinheiro do casal. Então, afinal, depois que você casa, de quem é o dinheiro, como é que é a divisão das contas, como é que acontecem as coisas, é como a gente fez, né, amor? A gente fala sobre como a gente fez. A gente fala do nosso ponto de vista, né? Exatamente. E o segundo episódio foi sobre quando ela ganha mais do que ele, como é que fica a situação. A gente sabe que é um tema um pouquinho polêmico também, porque quando você fala de dinheiro e quando você fala da mulher sendo a pessoa que mais ganha na casa financeiramente, isso pode envolver um pouco de machismo também no rolê e tudo. Então a gente comentou um pouquinho sobre isso. Novamente, nosso ponto de vista sobre a situação. E aí a gente lançou no Instagram uma enquete para saber qual que seria o novo tema desse episódio. Boa, amor, do Papo Sério. E o tema que saiu foi? Traição. Você perdoa, você não perdoa, como é que é? Esse é polêmico, hein? Esse é bem polêmico. E aí, depois da gente ter lançado isso, a gente colocou lá no Instagram uma enquete, fazendo exatamente essa pergunta. Como é que foi? Você seria capaz de perdoar uma traição? E eu tinha olhado até agora há pouco... O negócio aqui é ao vivo, viu? Tô olhando nesse minuto de novo, hein? E eu preciso falar pra vocês que eu fiquei surpresa, tá? Com a... baixou, hein? Baixou. Eu fiquei surpresa com a... Mas ainda assim estou surpresa com a votação. A gente tem 42% das pessoas que votaram falaram que não perdoariam. E 58% das pessoas que votaram disseram que perdoariam uma traição. Eu fiquei bem chocada com esse ponto. A gente sabe que numa situação dessa tem muitas coisas envolvidas, né? Tem todo um contexto, tem toda uma situação do casal naquele momento. Tem muita coisa para se levar em consideração. Mas assim, analisando friamente, é interessante. A gente ficou meio surpreso. Eu não sei se eu perdoaria. Fica a dica, hein, Lucas? Não, a gente já teve um monte de conversa sobre isso, né? Acho que também faz parte de um relacionamento saudável você falar sobre temas que são polêmicos entre vocês dois. A gente esticou o negócio um pouquinho mais, que a gente pegou os temas polêmicos e falou com todo mundo também sobre, né? Mas eu acho que eu teria muita dificuldade. Eu sei que você tem um pouco de visão racional, né? Eu sou uma pessoa extremamente racional, tá, gente? Então, eu tendo a pegar muito as emoções, os fatos e tentar racionalizar para conseguir lidar com eles. Acho que um ponto importante só antes de eu falar, né, a minha opinião, é a gente deixar muito claro que o Papo Sério pega temas polêmicos, mas é a minha visão e a visão do Lucas sobre. Isso não quer dizer que a gente tá certo, isso não quer dizer que a gente tá errado, é a nossa opinião, né, amor? Justamente, né? No relacionamento, o que vale é ser feliz. Então, tipo assim, a gente faz de um jeito que funciona pra gente, que a gente seja feliz. Mas, assim, não existe fórmula mágica, né? A gente sabe disso, não existe um relacionamento perfeito. Então a gente busca a nossa felicidade, espero que cada um também consiga buscar a sua felicidade. E realmente, cara, a mensagem é essa.
todo mundo tem que ser feliz, independente de como seja o arranjo de vocês. Total. E se o que a outra pessoa fez, você conseguiu passar por cima e vocês estão bem, vocês estão felizes, quem somos nós para julgar, né? A nossa ideia aqui é trazer reflexões, fazer você pensar sobre talvez pontos de vista diferentes que você não tivesse acesso se não fosse a internet, se não fosse o YouTube, se não fosse... A gente tá aqui disposto a falar sobre isso, né? Mas enfim, falando sobre traição. Eu acho que pra mim seria muito difícil aceitar uma traição. Como eu disse, eu tendo a racionalizar muito sobre as coisas. E pra mim, simplesmente não faz sentido. Você decide estar num relacionamento com alguém, você se compromete a estar com aquela pessoa, confia naquela pessoa, tá com aquela pessoa e você decide jogar tudo pro alto. Às vezes a gente sabe que existem traições e traições. Existem traições que é tipo, tô numa festa, fiquei com a pessoa. É a pessoa que veio e foi, e esse é um tipo de traição. Existe a traição da pessoa que você conhece, você paquera, você fica. Caiu alguma coisa aqui em volta nesse momento, galera. Também me assusta. Existe a traição da pessoa que você conhece, você fica e tal, e aí vira realmente um... Você cria um relacionamento, né? Você tem um sentimento de envolvido. Exatamente, são traições diferentes. Na minha percepção, todo tipo de traição é traição. Se existe a intenção de se trair, se eu tô fazendo uma coisa com a intenção de sair do acordo que eu e o Lucas firmamos, tá errado. E aí, mais uma vez, né? A gente tá falando aí de um relacionamento que as pessoas chegaram num ponto que somos só nós dois. A gente sabe que existem outras configurações de relacionamento. Cada configuração é válida. Eu acho que onde você é feliz é massa, tá maravilhoso. Mas se você tem um combinado que somos só nós dois, e aí essa pessoa não cumpre, aí... O negócio fica estranho, né? E é exatamente o que o Lucas falou. Acho que o mais importante é existir essa conversa. Você entender, cara, pra mim, é nós dois. Não existe essa de trazer uma outra pessoa, de vir outra, né? Ou ter relacionamento aberto. A gente sabe que relacionamento aberto é uma coisa que várias pessoas estão fazendo hoje, que funciona muito pra muita gente. Fico muito feliz que as pessoas estejam felizes com esse tipo de arranjo. Mas pra gente não funcionaria, porque é o tipo de acordo que a gente decidiu um com o outro desde o começo, né, amor? Mas aí eu sei que existe uma pessoa aqui que já passou por alguns relacionamentos. Não, amor, a gente não tá falando da Shanti. Não, falando. Que já passou por alguns relacionamentos antes, né, de nós dois. E eu sei que já aconteceu com você, né, amor? Traição foi uma coisa que você já sofreu e que você já cometeu. Conta sobre isso. Vou dar aqui o meu depoimento, pessoal. Vou abrir meu coração. Não, mas sério, vamos lá. Vou começar do começo, então. Começa. O meu primeiro relacionamento sério, eu tinha, sei lá, eu tinha 18 anos no meu primeiro relacionamento sério, cara. Faz tempo, hein, vida? Faz um bocado de tempo. Mas assim, pensando... Já foi numa idade mais ou menos, tipo, 18 anos. Já não tá mais tão novinho ali. Pra ser o primeiro, né? Mas eu era muito ingênuo, muito bobão. Aquela coisa do primeiro amor ali, aquela empolgação. Não é ingênuo, não é bobão, Mas era, assim... Mas vai. E a pessoa com que eu tava me relacionando, ela tava numa outra vibe. Ela queria conhecer gente, ela queria ir pra festa. Então, tipo assim, a gente tava em momentos totalmente distintos. Eu tava naquele momento de descobrir uma relação, de saber como é que era estar com uma outra pessoa e tudo. De se entregar, efetivamente, isso, né? Porque a primeira relação da gente, geralmente, é muito isso, né? De você, tá descobrindo tudo, é tudo maravilhoso, é tudo novo, né? E aí você se empolga muito. E aí tem casos que dão certo e casos que, enfim, as pessoas não estão alinhadas, né? E foi isso que aconteceu. Essa menina, ela me traiu. E, tipo assim, eu não fiquei sabendo abertamente, mas, tipo assim, no fundo eu sabia. E por um momento até meio tipo, não tá, e aquela coisa assim. Não sei se eu acredito. Não sei. Aí no final das contas eu, caralho, velho, tô sendo enganado aqui, bicho, não quero isso pra minha vida. E aí a gente terminou e tudo, foi um relacionamento de 8 meses e tal. E aí eu tive um outro relacionamento depois desse, que eu acabei estando do outro lado da moeda. Como é que foi isso? Né? Falando pra vocês aqui abertamente. Eu gostava muito da menina, achava massa, tava num relacionamento que tava legal, tinha suas coisas que não eram tão boas na época, mas tipo assim, até então tava bacana. Só que eu tinha a curiosidade de conhecer outras mulheres na época. Eu tinha curiosidade de conhecer outras mulheres, eu tinha curiosidade de fazer uma coisa diferente. Então eu ainda era novo, né, tinha sei lá, 20 e poucos anos. E aí
Pra quem não sabe, eu tenho mais de 30. Eu sou mais velha que ele. Eu tenho uma idosa do meu lado. Eu Mas tenho enfim. cu. Idosa. Ora mais. Mas enfim, continuando. Aí eu queria... Eu tinha curiosidade de conhecer outras mulheres, eu tinha curiosidade de fazer uma coisa diferente. E aí, a gente tem muito aquela cultura também do homem viver a vida, né? De tipo assim, tem que viver a vida, tem que aproveitar, tem que conhecer muita gente e tal. E eu tinha aquilo na cabeça e tal, tava mais ou menos nessa vibe. E aconteceu de uma menina dar em cima de mim assim, abertamente. Eu nunca fui a pessoa de ir atrás. Então, tipo assim, eu tinha aquela curiosidade, aquela coisa assim, mas tipo assim, tava bem, tava tranquilo. Mas eu nunca fui atrás. E aí teve uma menina que, tipo assim, veio atrás e deu em cima assim, aí eu, caramba, cara, a menina dando em cima de mim e tal. Que inusitado, não? Aí eu pensei, pô, bicho, cara. Aí bate aquela empolgação, né? Assim, você fica, putz, aquela empolgação e tal. Moral da história, resumindo o negócio. Eu me encontrei com essa menina algumas vezes. Fiquei com ela um pedaço. Tipo assim, foi uma curtição ali, mas acabou. Eu voltei pra minha namorada, se não que eu tivesse acabado com ela, mas eu voltei pra ela, a gente ficou, tipo assim... Ela nunca soube. Ela nunca soube, né? Talvez. Talvez agora ela saiba. Que jeito maravilhoso, hein, de descobrir. Não? Bom, a gente era novo, né? Vamos levar isso em consideração. Não sei se é uma puta justificativa, mas tá bom, enfim. A gente já vai aprendendo com o passar dos anos, a gente vai se aperfeiçoando e tornando pessoas mais coerentes. Total. Não, total. Tá me julgando aqui. Não, tô não. Talvez um pouco, mas tudo bem. Ela já me julgou antes, pelo amor de Deus, tá bom. Deixa eu só posso fazer um parêntese sobre como foi que eu descobri? Você lembra desse papo, desse dia? Não? Lembro, sim. Você lembra? A gente tava... Posso contar? Conta. A gente tava em casa. E aí, a gente tava junto nem fazia muito tempo não. Acho que fazia, sei lá, uns 6 meses que a gente tava juntos. Acho que nem fazia um ano ainda. E a gente tava na minha casa, conversando e tal, no meu quarto. E eu sou muito sacada. Eu pego as coisas muito... No ar. Muito no ar, Eu não queria, tá, gente? De verdade, eu não queria ser tanto assim, porque eu acabo me lascando às vezes com isso. Tem coisas que eu descubro sem nem querer descobrir as coisas, né? Mas enfim. E aí ele comentou alguma coisa comigo sobre uma época específica da vida dele, que ele tinha conhecido uma pessoa. Aí eu lembro que eu parei, olhei pra cima e falei, mas pera, você tinha me dito que nessa época que você tava com a pessoa Y, aí ele, tá bom, eu traí. Aí eu, como assim? Tivemos uma grande conversa sobre, né, amor? Porque aí, falando... tivemos uma conversa sobre, né? Porque aí, falando, né? O Lucas tem a visão de quem efetivamente viveu o negócio. A barriga dele faz um barulho. Eu ainda não jantei. Ai, gente, eu até fiquei sem graça agora nesse momento. Ai, gente, e a shirt, amor, por favor. Pare pra analisar a pose dessa doguinha. Mas enfim, o Lucas tem uma visão do rolê de quem foi traído, de quem efetivamente traiu, né? Pra mim, o negócio o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque... Mas eu não terminei minha história ainda. Ai, amor, desculpa. Então vai, continua a sua história. Achei que você tinha terminado já. Não, o que eu ia falar é que, tipo assim, eu voltei, né, e, tipo assim, continuou. O relacionamento acabou por outros motivos, né, mas acabou, enfim. Mas o que eu queria falar é que, tipo assim, na época, o que eu queria não estava alinhado com o relacionamento. Né, que era justamente, cara, eu ainda queria conhecer alguma coisa, eu tinha essa curiosidade, né. E aí o relacionamento pra mim ainda não tinha uma seriedade, tipo assim, cara, eu vou ficar com essa pessoa e eu quero construir uma coisa com ela. Porque a gente tem 2 cenários, né, tipo assim, eu tô com uma pessoa, tipo assim, e vou levando, tipo assim, tá legal, mas E tem um cenário, eu acho, né, que você tá com uma pessoa e, pô, muito massa tá com essa pessoa, quero realmente construir alguma coisa com ela, e aí você acaba precisando de uma consciência um pouco maior. Acho que no começo, quando você é novo, é difícil você ter essa consciência de construir um relacionamento, né, eu acho que essa mentalidade vem quando você já vê isso constantemente em pessoas próximas, de repente seus pais, de repente algum casal que você tem, que é uma referência nesse caso pra ti, então tipo assim... Ter referência é muito importante. Porque você começa a enxergar o relacionamento como algo mais, né?
E aí você, pô, eu vou construir um relacionamento, né? Tem outras coisas envolvidas no relacionamento. Quando você passa a ter essa consciência, aí você começa a enxergar um pouco o relacionamento como uma coisa realmente mais séria, mais profunda, né? E aí traz outras coisas, né? Você realmente quer aquilo, aquela pessoa realmente é a pessoa que está alinhada com o que você quer. E aí vem questão de valores e tudo, e momento mesmo que a pessoa tá, eu acho, né? Eu acho que tem um rolê também muito, muito forte de você não saber o que é efetivamente bom. Né? Então, tipo assim, às vezes você pode estar num relacionamento e tá legal, você tá bem, mas não é uma coisa maravilhosa, não é ruim, porque aí, né, se é muito ruim, fica mais fácil, né? Quando uma coisa é muito ruim, fica muito mais fácil de você tomar uma decisão se você vai sair ou não. Mas quando a coisa é morna... Não, mas aí que tá, tem relacionamentos que são bons, mas a pessoa tem aquela coisa de, cara, quero fazer outra... Não, eu queria conhecer outra pessoa, entendo. Eu queria e tal. São momentos diferentes, né? Eu acredito muito nisso. Às vezes o relacionamento tá bacana, às vezes a pessoa até olha pro passado, poxa, cara, era tão boa e tal, mas no momento que você tava, você não ia conseguir botar pra frente. Não, porque você tava querendo realmente outra coisa. E aí, tipo assim... É muito de autoconhecimento também, né, amor? Com certeza. Você saber quem você é. Respeitar o seu momento, entender. E, tipo assim, o ideal é que você respeite a outra pessoa num ponto de realmente não querer magoá-la. Então, cara, eu tô querendo viver uma outra vida, quero aproveitar outras coisas. Chega pra pessoa e, cara, não tá dando, a minha cabeça tá funcionando assim, eu acho que... Eu não quero te magoar, né? Total. Essa é o nosso acordo. O acordo que a gente tem entre nós dois é esse. Tipo assim, se chegar algum momento que pra mim seja interessante testar outra coisa ou querer me envolver em outra coisa e pra ele aconteça a mesma coisa, o nosso combinado é que a gente não vai se enganar. Então, assim, seria uma conversa... Então, a gente tem um acordo que nós dois combinamos, a gente encontrou o que fazia mais sentido pra gente, que é assim, se eu sentir interesse ou vontade, whatever, por alguma outra coisa, ou ele sentir curiosidade, vontade, enfim, a gente vai parar e a gente vai falar sobre um com o outro. Não quer dizer, obviamente, que seria uma conversa fácil, né? Assim, deixando muito claro, acho que seria uma conversa foda para um caralho. Eu espero que a gente não precise passar por isso em nenhum momento da nossa vida, mas é um acordo que a gente chegou porque a gente entende que a gente não quer se magoar. Então, pra você seria muito foda descobrir alguma coisa que eu fizesse por trás, e pra mim seria extremamente foda, pra mim é muito claro que seria muito foda descobrir. E aí, puxando um pouco pro lado do que a gente ouviu no Instagram hoje com a minha vida, né? Eu tinha certeza absoluta que as pessoas que iam responder não seriam muito mais do que as pessoas que iam responder sim. Pra mim foi um choque. As pessoas que responderiam que não seriam capazes de perdoar uma traição seriam maiores do que as pessoas que responderiam que sim. E aí, claro, né? Tem todo um histórico de vida também. A minha família passou por uma situação muito complicada com os meus avós por causa de traição e, enfim, foi um negócio que me marcou muito, que deixou muito claro na minha vida o que eu não queria pra mim. E aí eu acho que o Lucas falou, né, dos exemplos, quanto você se cerca de exemplos que são positivos, pessoas que te mostram o que são relacionamentos bons, isso é ótimo. Ou quando você enxerga um relacionamento que é negativo, né, entre aspas, né, cada pessoa tem sua percepção, e você claramente consegue perceber, cara, não é isso que eu quero. É exatamente isso. Então, pra mim, ficou muito claro que eu não queria na minha vida. E traição, pra mim, é uma coisa que realmente é imperdoável. E aí, pra gente começar a ir um pouquinho mais pro final do nosso papo, até pra gente não se estender muito, que é um assunto que acaba, né, amor, puxando bastante. Tem muita coisa que envolve. A gente colocou no Instagram uma caixinha e a gente pediu para as pessoas comentarem, né, falarem sobre e tal. A gente teve várias contribuições. E aí eu queria trazer algumas aqui, eu não vou ler exatamente o que a pessoa falou, mas eu acho que é legal a gente ter como uma base, né? Teve gente que comentou com a gente que tinha sido traído várias vezes e não sabia, e só descobriu depois que traiu. Aí você para pra pensar. Gente, desculpa, eu não queria julgar, tá? Mas é um pouco mais forte que eu. Gente, como é que num relacionamento... Amor, sério, pensa comigo. Eu posso estar sendo, mas você, tá? Você tá num relacionamento, a pessoa te trai várias vezes, você trai,
você descobre, quando você traiu, que a pessoa te traiu, cara, isso não é saudável. Eu diria que tá um pouco incoerente. Cara, seja solteiro e viva a sua vida. A gente sabe assim, e aí vamos lá. Tem outras coisas que deixam o negócio um pouco mais complicado. Que, por exemplo, você construiu uma família ali no relacionamento, então tem outras coisas. E aí vem a questão de valores, vem a questão também de crenças e vem a questão de dependência mesmo. Claro, sim. De repente você depende do outro, aí você, tipo assim... Financeiramente também, né? Então, tipo assim, tem muitas coisas que pesam na hora de você tomar uma decisão, na hora de você, tipo assim... realmente tomar uma decisão em cima de uma situação dessa, né? O que eu acho é que sempre a busca tem que ser, tipo assim, em torno de realmente ser feliz e de ser coerente. Cara, se a pessoa que te traiu realmente, tipo assim, se arrependeu, mostrou que, tipo assim, tá arrependido, que não vai fazer, vocês conversaram, de repente até precisaram ir numa terapia e trocar uma ideia e tirar aquilo da dúvida, porque eu acho assim, a traição, um dos problemas de você perdoar uma traição é, tipo assim, como é que você vai confiar nessa pessoa de novo? Cristal quebrado não cola jamais. Então, tipo assim, é um processo. É possível? Eu acredito que sim, muitas pessoas já passaram por isso e conseguiram, então, tipo assim, é possível. Eu sei que dá. Mas é uma questão a ser tratada, então... E é muito complexa, né? Eu acho que efetivamente é um negócio que você precisaria de ajuda para poder passar por. Porque eu fico pensando assim, a pessoa te machucou, me coloco no lugar, né? Vamos falar que é eu e o Lucas tivesse me traído, ele tivesse pedido perdão, eu tivesse perdoado. Eu não sei se é um negócio que você consegue sacudir da sua vida pra sempre. Tipo, de repente, um dia eu ligasse pra ele não me atendesse, talvez o primeiro pensamento que viria na minha cabeça é, pô, ele tá fazendo de novo. Né? Como que você conseguiria passar por isso, assim, de uma forma tranquila? E aí, concordo plenamente com tudo que você disse, amor. Acho que quando a gente envolve financeiro no rolê, fica muito mais complicado. Então, se uma das pessoas depende financeiramente da outra, aí o negócio toma uma proporção um pouco mais complicada mesmo. Sim. E aí, por isso que eu acho que foi até um pouco do outro papo que a gente teve, né? Do papo falando sobre dinheiro. Que você tem que tentar ser o mais independente, tentar buscar ser o mais independente possível na situação, na relação financeiramente falando, porque eu acho que você continuar com alguém porque você depende financeiramente dela também não tá certo. Eu acho que não é o caminho, né? Não é o motivo certo de você querer estar junto. E pensando sobre família, né? Pensando sobre filhos, né? Você ficar com uma pessoa... Por causa dos filhos? Por causa dos filhos ou por causa da família, assim, porque é a família e tudo. Tipo assim, uma coisa que a gente já conversou, né? Qual é o exemplo que você tá dando pros seus filhos, né? Você tá, tipo assim, abdicando da sua felicidade, a outra pessoa te machucou, os teus filhos vão olhar e, tipo assim, cara, o certo é esse. Então, tipo assim, se um dia eu for magoado, mas, pô, minha mãe e meu pai aceitou e, tipo assim... E às vezes... que não possa, entendeu? Tipo assim, se você realmente se sente ferido, não conseguiu perdoar e tá ficando só pela família, a gente tá falando dessa situação, sim. Então, tipo assim, o que você tá passando de exemplo, né? Agora, tipo assim, cara, aconteceu comigo, a gente conversou, chegou na conclusão, tipo assim, cara, vamos superar isso juntos, é isso que a gente quer ficar juntos, massa, e você consegue passar isso até de maneira mais aberta. forte, né? E outra coisa, porque se você realmente não perdoou ou tem um ressentimento em relação àquilo, aquilo vai aparecer várias vezes. Esquece, isso não vai se resolver. O relacionamento vai ficar esquisito. Sim. Aí sim, seus filhos começam a perceber, cara, mas antes era de um jeito, agora tá ameaçado. Antes, tipo assim, antes não tinha tanta briga. Antes você não era tão ríspido um com o outro, agora é. Então, tipo assim, as coisas mudam. Se você não conseguir passar por isso de fato, pelo processo todo. E até o Lucas puxou o lado de brigas, né? Mas eu acho que a indiferença também é foda para um caralho, né? Então, você tem os dois extremos, né? Você tem a briga, você tem a raiva, você tem Mas a indiferença eu acho que deve ser muito difícil também, né? Então, tipo, você suporta outra pessoa, você tá com aquela pessoa porque é o que a gente tem. Tipo, decidimos que vamos ficar juntos porque temos que ficar juntos por causa dos nossos filhos, mas nenhum dos dois tá feliz, nenhum dos dois tá... De novo, que exemplo você tá dando? Isso. Né? Eu acho que é disso que tem que se fugir. Eu acho que, né, falando sobre a traição, não existe um certo ou um errado. Eu acho que a gente tem que buscar ser feliz.
Se eu tô feliz e ela não tá feliz, a gente tem um choque aí. Uma hora vai dar um problema. Se ela tá feliz e eu não tô feliz, Mesma coisa. mesma situação. Aí, então nós dois... Se nenhum dos dois estão felizes, se os dois aí não estão fudeu felizes, geral. pelo amor de Deus, não vou nem insistir num negócio desse, né? Mas é engraçado, você falou agora, né, amor, de pessoas que traem e tal, e você conversa sobre, você consegue transpassar isso. A gente tem um caso de um casal bem próximo a gente, que inclusive participou do podcast, que a gente sabe que viveu isso. Foi um casal que passou por várias fases, tiveram várias transformações, e chegou um momento que eles sentaram e eles conversaram e eles abriram o coração. Você sabe de qual casal que eu tô falando? Sim. Boa. Eles conversaram, sentaram, abriram o coração efetivamente e decidiram que naquele momento eles iam ficar juntos de verdade, e hoje são um casal feliz para um caralho, assim. Eles estão muito bem juntos, têm filhos, eles estão muito felizes com os filhos deles e estão conseguindo levar a situação assim muito bem. A gente sabe que pode dar certo, né, se os dois se permitem viver isso, se os dois permitem passar por isso, mas eu acho que a mensagem principal, reforçando o que o Lucas falou, é que você tem que buscar a sua felicidade, você tem que buscar o que é bom pra você. Não adianta você querer estar num relacionamento porque você tem um filho e você quer que por exemplo, a mulher quer que o filho esteja próximo do pai, ou o homem quer que o filho esteja próximo da mãe. Às vezes isso traz justamente o caminho errado. Então a gente também conhece muitos casais que ficaram juntos depois de uma traição, e o pai, na verdade, criou um abismo de distância, né? Porque as crianças percebem, gente. A gente tende a achar que criança é nova, criança é inocente, é alienada, mas principalmente as crianças da nossa geração, eles são muito ligados. Então eles conseguem perceber quando tem alguma coisa errada. Depois, né? Com certeza, com certeza. Então, acho que a mensagem principal desse podcast é assim: busque a sua felicidade. Seja sempre muito sincero com a pessoa com quem você vive. Eu acho que, novamente, a gente volta é um assunto super recorrente em todos os nossos podcasts, nos outros casais que a gente conversou. A palavra é comunicação. Você tem que se comunicar muito bem com a pessoa que você tá vivendo. Alinhar valores, né, cara? Vocês têm que estar na mesma página. O relacionamento é dos dois. Total. Os dois estão construindo. O interesse do relacionamento ser bom é pra ser dos dois. Então, É pra ser dos dois. Se os dois estão querendo construir um bom relacionamento, tem que deixar tudo em pratos limpos, cara, é assim que funciona. Eu gosto realmente de você. Até pra você não ficar inseguro. Acho que a insegurança num relacionamento é tão chato. É muito ruim. Então, tipo assim, cara, o outro, por exemplo, né? Se o outro quer ir pra uma festa e você não vai ir por algum motivo, imagina aquela coisa chata de você ficar, pô, imagina se o fulano não sei o quê, imagina se o fulano não sei o quê. Cara, você perde a sua paz. Bicho, as coisas têm que estar o mais resolvidas possível pra você ter um relacionamento que tenha paz, né? Eu acho que essa paz de espírito também no relacionamento é algo muito importante. Com certeza. Porque quando você entra num relacionamento, na maioria das vezes, é uma coisa que você entra não esperando um final. Sim. Né? Eu acredito que sim. Você começa a se relacionar com alguém pensando que você quer ficar com aquela pessoa. Eu nem vou falar pra sempre, porque às vezes a palavra pra sempre, pra alguns casais, assusta, né? Nem vou falar pra sempre, mas é uma pessoa que você quer ficar um tempo considerável da sua vida. E se você... Você não entra pensando em prazo de validade, né? Exatamente. Pô, vou investir aqui. Ainda que você não saiba, tipo, mano, muito difícil ser pra sempre, não sei o quê, mas vou investir. Você vai com a cabeça de, pô, vou investir. Espero que dê certo. Com certeza. E se você já começa um relacionamento com esse tipo de situação, tá errado também, não tá? Complicado. É complicado. Então é isso, gente. A gente abordou todos, no final das contas acabamos, eu não fui puxando, né? Mas a gente abordou os tópicos que conversaram com a gente. Menos um. Teve algumas pessoas que falaram com a gente, isso foi um pouquinho recorrente também, que é a história do prefiro não procurar pra não descobrir, porque se eu descobrir eu não vou perdoar. O que você acha disso, amor? Eu acho assim, se você tá procurando, é porque você tem uma desconfiança. Né? Então, Concordo. tipo assim, você já tem uma desconfiança ali de que tá acontecendo alguma coisa. Se você não procura, essa afirmação pra mim é um pouco assim, sabe? Porque quando você fala assim, eu prefiro não procurar, é porque você meio tipo assim, cara, eu tenho uma desconfiançazinha. Mas eu não quero arriscar.
Então, tipo assim, tá bom do jeito que tá? Minha vida tá boa, eu tô feliz, ele tá feliz, tá dando certo. Eu tenho uma desconfiançazinha. Mas como não tá afetando meu relacionamento e tá bacana, Vida que segue. deixa do jeito que tá. E a gente sabe que pra muita gente isso dá certo. Isso tá ótimo. Cada um sabe da sua vida. É isso. Agora eu acho assim, se você tem uma desconfiança... É foda, né? Porque se você fala, prefiro não procurar... Essa afirmação mexeu um pouquinho comigo. Mas aí, de novo, é porque a gente tá falando do nosso lugar, né? Então eu tô falando do meu lugar de experiências de vida e do que eu acho que é certo ou errado pra mim. O Lucas tá falando do lugar dele de experiências de vida, do que é certo ou que é errado pra ele. Eu não acho que eu conseguiria viver com a desconfiança. Mas a gente sabe de vários casais que vivem com a desconfiança e vivem bem. E aí outra coisa, né? Essa coisa do prefiro não procurar, beleza, a gente falou aqui. Mas a pessoa fica procurando direto também, a pessoa que tem aquela paranoia, que fica procurando, aí é o ciúme fica mexendo doentio, no celular, né? e Sim. tudo. Cara, tipo assim, ou realmente o negócio não tá legal. Assim, provavelmente, ou tem uma pessoa... Algo de errado não está certo. Ou uma pessoa precisa se tratar, porque tem um ciúme excessivo. Ou essa pessoa realmente tem um motivo pra estar procurando. E aí, tipo assim, cara, se tu tem um motivo, não tá feliz... Tá errado. É um desgaste que você tá tendo que... Pô, cara, vale a pena? Não faz sentido. Não sei. E aí, só pra gente terminar... Que é onde no outro, onde você não procura e tá de boa, você não tem, pelo menos você tá tranquilo. Você não tem esse desgaste. Então, beleza, cara, tá funcionando massa. Siga agora, sua outra vida. pessoa que tá procurando direto, que tá com aquela paranoia, cara, não tá fazendo bem. Então, eu, né, imagino que não seja um relacionamento saudável. Acho que não é por aí. Então, assim, gente, a gente entende que é um tema muito, muito, muito delicado. Como a gente falou, existem várias nuances, vários pontos num relacionamento que fazem as pessoas quererem estar juntas ou não. Eu acho que a principal verdade que tem que estar clara é que você tem que estar feliz. E aí, eu entendo que a palavra felicidade é uma palavra um pouco complicada, né? Porque a gente nunca é feliz 100% do tempo, né? Então, nosso relacionamento já teve vários... Acho que a gente nunca teve baixos. Eu paro pra pensar assim, crise, acho que a gente nunca teve crise, mas a gente tem momentos que a gente tá muito melhor do que outros. Sim. Momentos que a gente tá muito mais em sintonia do que outros, isso faz parte. Mas eu acho que não pode ferir quem você é. Eu acho que esse é a principal suma do negócio. Não pode ferir os seus valores, não pode te machucar. Se você tá num lugar que aquilo te machuca... Não tá legal, né? Até quando você vai sustentar isso, né? E por que sustentar isso, né? E a que preço, né? Pois é. A gente tende muito como sociedade, e aí eu vou até... Eu amo esses questionamentos, né? Do que é normalizado em sociedade, o que nós, como conjunto, pensamos que é o ok, né? E aí você tende a pensar que você casou até que a morte o separe. Mas você vive pra ser feliz, gente. Você vive só uma vez, em teoria. A gente não sabe, né? A única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que a gente tá vivendo aqui e que a gente vai morrer. Exatamente. O que vai vir depois disso... O que vai vir depois, qual é a crença de cada um. Cada um tem o seu cada qual e tá tudo bem. Mas a tua chance na Terra que você vai lembrar efetivamente é essa. Por que não ser feliz? Por que se contentar com pouco? Por que se contentar com o que não te faz bem? Isso não quer dizer que a gente esteja condenando a traição. Ou a gente tá realmente dizendo, cara, seja feliz. Busque sua felicidade. Independente de como seja. Tipo assim, cara, resolveu, tá feliz? Massa, cara, é isso. Segue sua vida, E aí, cara, um último comentário. Se você decidiu perdoar, se você tá num relacionamento, a pessoa te traiu, você decidiu perdoar, se você decidiu, perdoa mesmo. Perdoa assim, de todo o coração, perdoa e segue tua vida. Porque deixar o fantasminha, deixar o diabinho do seu lado falando, mas será que ele tá realmente no trabalho até mais tarde? Será que ele não te atendeu porque ele tá com outra? Você não vai ter paz. E é uma coisa que o Lucas fala muito, né? O importante é você estar em paz, é você estar feliz e você ter paz, você ficar tranquilo com a vida que você vive. E não você correr o risco de perder isso
é muito complicado, né? Com certeza. Acho que é isso, a gente falou um bocado de coisa. Nossa senhora, hein, amor? Tema pesado. O papo, inclusive, durou mais do que eu imaginava. Né, bem mais. Acho que a gente passou dos 15, passamos bem dos 15 minutos dos outros. Mas é isso, gente. Estamos oficialmente finalizando, né, amor? Esse papo sério. A gente vai deixar uma caixinha no Instagram, depois que o episódio sair, pra você comentar, falar pra gente o que você achou. Por favor, interaja com a gente, escreve aqui embaixo o que você achou. Que foi, amor? Interage com a gente. A gente é mendigo de live. A gente porque é assim, se a gente tá falando de assuntos muito polêmicos, se a gente não tem as pessoas falando com a gente sensação que dá é que a gente tá falando sozinho. É verdade. Né? Então, fala com a gente, põe aqui nos comentários no YouTube o que você acha. Se você não quer botar aqui no YouTube, manda pra gente no Instagram, fala com a gente pelo DM, ou comenta nas nossas fotos. Então é isso, gente. Manda esse vídeo pra quem você acha que precisa ouvir, né, amor? Talvez, a gente não sabe, tem um ponto aqui que a gente falou que você não consegue conversar com a pessoa, não tem abertura, mas talvez a gente possa falar por você. Joga uma verde aí, fala tipo assim, tem vários vídeos legais nesse canal aqui, o último papo foi muito bom. Vai que a pessoa precisa ouvir um pouco do que a gente falou, né? Não se esquece de inscrever no canal, ativar o sininho, todas as informações estão aqui embaixo. E segue a gente também no Instagram, no @caseipraquê, pra você saber das votações, participar com a gente é muito ativo no Stories, então a gente quer muito saber o que você acha que a gente precisa falar, né, amor? Isso aí que é o principal, né? Comentem pra gente o que vocês querem ver aqui, o que vocês querem saber de repente da gente, ou saber de alguma coisa. Algum assunto, né? Tudo que a gente puder falar aqui, a gente vai falar. É isso, a ideia é que seja uma comunidade que a gente fale o que vocês querem ouvir. E pra gente falar sobre o que vocês querem ouvir, vocês têm que falar pra gente o que faz sentido pra vocês. É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada, né, amor? Valeu, agradecemos demais. Foi muito massa o papo. É isso. E fica de olho aí que toda quarta-feira, às 19h30, tem novos episódios no Casei Pra Quê? No YouTube. É isso aí. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.